A quarta opção que aparece no menu formulário apenas nos notifica quantas pessoas receberam a mensagem, a quantas pessoas eu enviei este formulário. O quinto item, Embed Form in a Web Page, é útil para quem quer incorporar o formulário no seu site, no seu blog, numa página de internet, como faz, por exemplo, para o YouTube, para o Scribd, para o SlideShare. Podemos fazer para um formulário do Google Docs. Isto é útil, por exemplo, para se quisermos colocar uma sondagem de opinião, colocar o site muito mais interativo, onde as pessoas, onde há um conjunto de perguntas, conjunto de sondagens, sondagem de opinião sobre determinado aspecto, eu coloco eu faço o formulário no Google Docs e depois incorporo na minha página de internet, no meu site, no meu blog. Eu vou clicar então em Embed e na webpage copio o código, vou copiar aqui o código, vou agora para, neste caso, para o software que uso para gerir a minha página de internet da biblioteca, o site da biblioteca. Criei aqui uma nova página, vou colar o código e vamos verificar, está aqui o código colado com as dimensões. Se eu clicar em Preview, vamos ver como é que se visualiza. Exatamente, eu vou visualizar na minha página de internet, como faço, por exemplo, para um filme do YouTube, um vídeo do YouTube, e este formulário, exatamente como ele está no Google Docs. Como neste caso não seria certamente interessante colocar um formulário deste género, mas por exemplo uma sondagem sobre o que é que eu acho da minha biblioteca, o que é que falta na minha biblioteca escolar, o que é mais interessante na biblioteca escolar, são a internet, os computadores, são o fundo documental. Portanto, esta potencialidade de incorporação de um formulário do Google Docs abre imensas perspectivas de utilização, de interatividade. O item que segue no menu formulário designa-se por Show Summary of Responses, mostrar sumário, súmula, sinopse das respostas. Irá demonstrar inequivocamente a enorme utilidade desta ferramenta em contexto de sala de aula. Imaginemos que agora é diretor de turma, enviaria esta ficha biográfica para os alunos responder. Os alunos responderiam ou em contexto de sala de aula ou em casa. Hoje em dia era muito fácil em contexto de sala de aula porque muitas aulas têm imensos computadores e os alunos facilmente poderiam aceder à internet e responder ao questionário numa aula em 15 minutos, 20 minutos, ou então em casa, dava-se um prazo e os alunos responderiam em casa. E vamos ver que esta ferramenta trata automaticamente os dados recebidos e processa-os em forma gráfica, poupando horas e horas e horas de trabalho aos diretores de turma, aos professores, para fazer o levantamento e tratamento dos dados. Eu, a título de exemplo para simulação, respondi a 2 inquéritos e vamos ver então, clicando em Show Summary Responses, que o Google Docs, a própria ferramenta, faz o processamento automático dos dados que recebeu, apresentando gráficos ilustrativos com percentagens, com números que facilitam imenso e poupam imenso horas de trabalho. Poderia saber, por exemplo, quantos alunos, qual é a percentagem dos alunos que têm 14, 15, 16 ou 17 anos. Eu poderia saber, por exemplo, se o encarregado de educação era em percentagem a mãe, ou o pai, ou outro familiar, ou outra situação. Saberia, por exemplo, quais eram as habilitações do encarregado de educação, qual era a percentagem ou o número de encarregados de educação que tinham o segundo ciclo, o primeiro ciclo, o terceiro ciclo, o ensino secundário, o ensino superior. Saberia quantos, em média, elementos tem o agregado familiar, saberia as habilitações do pai, da mãe, etc. Portanto, eu teria os dados todos tratados, saberia, por exemplo, quantos alunos vinham de transporte público, quantos vinham de carro, quantos vinham a pé, quantos vinham de bicicleta, em termos de percentagem, em termos numéricos.
saberia quantos alunos é que já tinham reprovado e quantos é que não tinham reprovado, os que tinham reprovado, quantas vezes tinham reprovado já, ou repetido o ano, saberia, por exemplo, quantos minutos, a quantas horas em média os alunos reservam para o estudo, onde é que costumam estudar, etc, etc, tudo processado graficamente, com números e com percentagens, o que facilita imenso o trabalho do professor. Isto são horas e horas e horas de trabalho que exigem a um professor para tratar estes dados. Isto é tratado automaticamente. Sempre que se recebe uma resposta nova, os tratados são processados automaticamente. As duas últimas opções do menu formulário são menos importantes. A primeira apenas assinala o número de respostas que eu já recebi, se estiver assinalado. Se eu desativar, se repararem, desaparece, é apenas para isto. E a última opção é Delete Form, é apagar formulário. Se eu clicar aqui, naturalmente apagará este formulário, o que tem que ser utilizado com muito cuidado. Se eu clicar, naturalmente haverá uma notificação se eu quero mesmo apagar este formulário. Eu vou cancelar, dá-nos essa possibilidade de voltar atrás e, portanto, utilizar só mesmo quando tenho a certeza absoluta que quer apagar um formulário.